Voltemos nossa atenção agora para as Sagradas Escrituras. Vamos começar a exposição que temos feito desde a semana passada, nas manhãs de domingo, sobre Tito, capítulo 1. E hoje nós vamos ler os versículos 6 e a primeira parte do versículo 7. 1, versos 6 e 7. Tito 1, versos 6 e 7, a parte A, diz assim a palavra de Deus. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro. Oremos. Pai bendito, diante de tua palavra, nós somos confrontados com a verdade. E a verdade, ó Deus, como uma luz, nos tira das trevas. Revela, ó Deus, toda a sujeira, toda a iniquidade que o pecado traz sobre nós. Por isso, ó Deus, não há em nós uma disposição natural de nos expormos à verdade. Pelo contrário, nossa natureza tende a se iludir, a se proteger com mentiras, a racionalizar com narrativas falsas, corretas, para que fiquemos, ó Deus, preservados em nosso ego, em nosso orgulho, nos sintamos justos aos nossos próprios olhos. Mas, ó Deus, o Senhor teve misericórdia de nós, nos revelou o nosso pecado não para condenação, mas para vermos este mesmo pecado sendo pago, sendo, ó Deus, ali redimido na cruz de Cristo, que ele foi condenado para que nós fôssemos justificados. Ó Deus, não há motivo de nos ocultar diante da tua luz. Não há razão, ó Pai, para temermos a verdade que vem do Senhor, pois ela não nos condena, pelo contrário, ela nos salva, nos limpa, nos santifica. Se nos arrependemos de nossos pecados e deixamos para trás nossas práticas que são contrárias à tua palavra, o Senhor nos promete graça, o Senhor nos promete misericórdia, que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Dá no Senhor, portanto, um coração humilde, para ouvirmos a tua palavra com humildade. Não haja em nós resistência à palavra, mas que o teu Espírito, que é manso, nos convença à obediência à palavra. E assim como declara o apóstolo, seja Deus verdadeiro e mentiroso o homem. Não sejamos, ó Deus, pessoas que lutem contra o Senhor, mas pessoas, ó Deus, que quedem diante do Senhor, que acalmem o seu coração na presença do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fala ao teu povo nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu tenho percebido, imagino que é uma percepção geral, nós estamos vivendo crises muito graves na vida da igreja, da cristandade em nossa época. Duas destas crises, embora não pareçam à primeira vista, elas estão intimamente conectadas, intimamente ligadas. E as pessoas não fazem esta conexão por desconhecimento bíblico ou então por não quererem fazer esta conexão, já que ela pode ser muito incômoda para muitas pessoas na igreja. Vejam, uma destas crises, que é bem perceptível nas igrejas, é a crise nas famílias, incluindo a família da liderança. Pastores, presbíteros, membros da igreja têm experimentado casamentos muito ruins. Casamentos baseados em julgo desigual, crentes casados com descrentes,
ou pessoas piedosas, casados com meros crentes nominais, que não vivem uma vida cristã autêntica, muitos divórcios por causa de pecados graves no meio cristão, líderes que estão no segundo, terceiro casamento, foram possíveis por causa de divórcios obtidos por meios pecaminosos. Vejam, essas coisas já até deixaram de ser escândalo, elas estão se tornando comuns. Em relação aos filhos, já é comum falar que filhos de cristãos podem ser tal como filhos de desobedientes, rebeldes, desrespeitosos, filhos imorais, filhos desviados que não seguem a fé de seus pais. É uma crise de nossa época na igreja. A outra crise, que é terrível de nossa época, e pouco tem sido falado sobre ela, porque os pecados contra Deus eles não são levados em conta. A igreja está em uma situação de frieza espiritual. Nós achamos que são graves os pecados que nos afetam, mas achamos que são pecados insignificantes aqueles que são contra a honra que é devida ao Senhor. Mas nós vivemos uma crise. A crise é em relação ao culto. Não há mais solenidade no culto, reverência, temor. As pessoas transformaram as reuniões nas igrejas em apresentações musicais, teatrais, em meras apresentações em que o foco está no homem, em seus sentimentos, em suas emoções, em sua carnalidade. Isso tem se tornado a tônica. Mas o que poucos têm percebido é que há uma íntima ligação, uma conexão entre estas duas crises. A crise na família e a crise na igreja, que é a família de Deus. Esta conexão aparece de forma muito clara no segundo mandamento da lei. Fala sobre o culto correto, o culto reverente, o culto prescrito por Deus nas Escrituras. O mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança de coisa alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo na terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vejam, meus queridos, o segundo mandamento que trata sobre o culto, ou aquilo que os nossos pais na fé chamavam de princípio regulador do culto. O culto divino deve ser realizado segundo aquilo que Deus revela em sua palavra e nada deve ser tirado ou acrescentado a ele. Este mandamento nos mostra que Deus promete, com ameaças, punir a família daqueles que não zelam pelo seu culto. Percebam a relação. Deus é zeloso em relação ao seu culto e haverá de punir até a terceira e quarta geração daqueles que não guardam este segundo mandamento em especial. Uma igreja irreverente quanto ao culto colherá famílias problemáticas com filhos que não serão bênção para os seus pais, mas que estarão debaixo da maldição do Senhor. É difícil falar estas coisas, mas estas coisas são a verdade. Paulo deseja que as igrejas em Creta, conforme nós temos visto nesta epístola a Tito, que estava em Creta, que elas não sofram este juízo divino, que elas não passem por esta disciplina do Senhor. Paulo começou o trabalho, evangelizou os habitantes das cidades de Creta. Muitas pessoas se converteram, mas como o ministério apostólico era um ministério itinerante, ele não tinha condições de sozinho dar conta do restante do trabalho. E ele então diz no versículo 5, por esta causa, Tito, te deixei em Creta, para colocar a igreja em ordem, para completar o que falta, mas não da maneira como você pensa, não da maneira como as pessoas querem, mas segundo a palavra, conforme eu te instruí. Paulo deseja, conforme a ordem do Espírito Santo, que lhe deu o espírito de revelação, que as igrejas sejam saudáveis, igrejas abençoadas com famílias piedosas. E os irmãos podem observar que o capítulo 2, em especial, fala de famílias. Mulheres mais velhas, que são mestras do bem, que
as mais novas a amarem seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem testemunhas de uma vida piedosa, de mulheres mais novas que sejam também mulheres santas, de homens mais velhos e mais jovens que sejam homens sérios em seus deveres, para que a igreja seja adornada da glória do Senhor através de boas obras. Por meio destas boas obras, o Evangelho consiga alcançar cada vez mais pessoas. Para isso, Tito ficou em Creta, para deixar as coisas na igreja em ordem, conforme a palavra de Deus que foi ordenada a ele através do apóstolo Paulo. Somente uma igreja ordenada pela palavra promoverá a edificação e o crescimento da fé. Vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo já deixa isso claro no versículo 1. O evangelho promove a fé dos escolhidos de Deus, mas uma fé que é promovida na medida em que a igreja é ordenada no pleno conhecimento da verdade, boa, bíblica, que produz a vida piedosa, a prática correta. A palavra promoverá o crescimento da fé dos eleitos, segundo a verdade, conforme a piedade. O mais importante ato, o primeiro ato que deve ser tomado por Tito para ordenar as coisas na igreja, a fim de que a fé dos crentes seja uma fé edificada, que possa ser promovida segundo a verdade, visando a piedade, é estabelecer uma liderança bíblica na igreja. Uma liderança bíblica. Por esta causa te deixei em Creta, para colocar as coisas em ordem. Comece por isso, verso 6. Observe homens que são irrepreensíveis, em sua família, em seu caráter, em sua conduta bíblica. Estabeleça como líderes da igreja, os prepare para isto. Vai produzir uma igreja saudável. No entanto, meus irmãos, embora a ordem aqui em Tito seja especificamente dirigida para os presbíteros, conforme está no verso 5, nós podemos pegar o texto paralelo em 1 Timóteo, no capítulo 3, e ver que estas mesmas qualificações, estas mesmas características ou atributos são também exigidas dos diáconos. O apóstolo diz que os presbíteros devem ser irrepreensíveis, mas isso também é uma marca na vida de um diácono. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Os diáconos devem ser irrepreensíveis. Quanto à família, o apóstolo diz que o presbítero deve ser marido de uma só mulher e ter filhos crentes. Mas os diáconos também devem ser maridos de uma só mulher, governando bem a sua casa e filhos. 1 Timóteo 3,12. Dito tudo isso, dada esta introdução ao texto, por que é importante esta preocupação primeira com a família dos oficiais da igreja? Versículos 6 e a primeira parte do versículo 7 nos respondem a esta indagação. E a ideia central que encontramos aqui é a seguinte: a família dos oficiais da igreja é a prova de sua aptidão para o desempenho do ministério. A família dos oficiais da igreja é a prova de sua aptidão para o desempenho do ministério. Eu posso saber se alguém é qualificado para alguma tarefa? Seu currículo. Qual é o currículo de um pastor? As pessoas, quando pedem um currículo de um pastor, eu já entreguei currículos, quando procurava campo, elas às vezes querem olhar o conhecimento acadêmico, as coisas que realizou. Nós colocamos estas coisas no currículo, mas eu sempre, quando colocava o meu currículo, eu colocava pai de Aurélio, Alberto, Ana Ruth, Esther, esposo de Sara. Este é o meu principal dado curricular como pastor. Sempre coloquei isso no meu currículo. Eu acho que seria mais importante o conselho conversar com a minha esposa do que perguntar quantos cursos o senhor fez, onde que o senhor fez o seu mestrado, qual foi a sua nota, como foi no seminário. Estas coisas são importantes. A formação acadêmica é relevante, mas
estas coisas, elas caem por terra quando a família desabona o ministro. Perdem sua relevância. E a família nos mancha. Vejam, meus irmãos, que a família dos oficiais é aquilo que a igreja deve observar nestes homens para ver se eles de fato estão maduros e preparados para o cargo, para o ministério. Primeiramente, o que o texto nos diz? Que oficiais devem ser homens irrepreensíveis. Percebam que a palavra irrepreensível, ela destaca este verso 6, porque ela aparece no início do verso 6 e ela é repetida ao final ou melhor, na sequência, no início do verso 7. Veja, alguém que seja irrepreensível, verso 6 e 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. O início do verso 6, na língua original, ele está numa construção de difícil tradução, porque há ali uma figura de linguagem que nós chamamos de elipse. A elipse é uma figura de linguagem quando você não escreve a frase completa, você deixa uma parte subentendida. Se fôssemos traduzir literalmente está no início do versículo 6, este verso começa na língua grega com uma conjunção condicional, o se. Literalmente está, se alguém é irrepreensível. Se alguém é irrepreensível, marido de uma só mulher que tenha filhos crentes. Falta um complemento. O complemento é a elipse, é aquilo que nós devemos presumir, aquilo que nós devemos extrair do texto. Por isso, um comentarista chamado William Hendrickson, ele sugere a seguinte tradução, que é mais exata e que também inclui aquilo que falta, a elipse no texto. Ele traduz assim o início do verso 6. Ele diz, se uma pessoa ou se alguém é irrepreensível, pode ser designado, mas para isso deve ser marido de uma só mulher, ter filhos crentes e etc. Se alguém é irrepreensível, pode ser designado. Para isso, 2 pontos. Percebam, então, meus irmãos, que a ênfase está neste caráter irrepreensível. O que significa esta palavra? A palavra, na língua grega, ela começa com um prefixo, que também é um prefixo comum na língua portuguesa. O prefixo a, que é uma negação, não. Não alguma coisa. Irrepreensível isto. Não o quê? A palavra, o verbo, que é a raiz do substantivo que aparece aqui, significa alguém que é acusado diante de um tribunal. Portanto, irrepreensível é uma pessoa, não alguém perfeito ou sem pecado. Porque essa pessoa não existe na igreja, mas uma pessoa que não tenha o que possa ser falado contra ele em uma acusação formal. Falar mal, meus irmãos, as pessoas falaram mal até de Jesus. Ser líder faz parte da liderança ter reclamações contra você. O bom líder, ele faz ouvidos surdos para as reclamações, para não se afetar, para não trazer para o coração algum sentimento de mágoa. As insatisfações existem. É interessante que elas aparecem mais quando o líder está agindo certo. Quando o seu filho fica mais satisfeito com você? Quando você o corrige porque ele está errado ou quando você deixa ele fazer o que ele quer? A mesma coisa acontece com toda liderança. A boa liderança é a que promete picanha para todo mundo. Não a que fala, olha, vamos cortar aqui os gastos do governo e o negócio vai ficar arrochado. Ninguém vai votar nesse político. Ninguém vai gostar de um pai e de uma mãe que são zelosos da educação de seus filhos. Ninguém vai gostar de um pastor que zela pelo culto. Diz, olha, a música da igreja tem que ser assim, não vai ficar tocando música secular na igreja. Ninguém gosta. Irrepreensível, portanto, é alguém que não tenha nada para acusá-lo formalmente. Este é o sentido da palavra na língua original. Mas permitam-me citar um sábio do passado. Calvino define assim o que é uma pessoa irrepreensível. Diz Calvino, quando Paulo diz um bispo deve ser irrepreensível, ele não se refere a alguém que está isento de todo pecado, pois tal pessoa jamais poderia ser encontrada, mas aquele que está marcado por nenhuma desgraça que diminuiria sua autoridade. Ele quer dizer, portanto, que será um homem de uma reputação ilibada. Homem de uma reputação ilibada.
O próprio apóstolo Paulo aplica esta categoria para a vida dele, de Silas e de Timóteo. Paulo fala no nome destes três porque, ao endereçar sua carta, a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ele usa o plural, referindo-se a ele, a Silas e a Timóteo. Ele diz aos crentes, em 1 Tessalonicenses 2,10, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós, que são crentes. Paulo está dizendo, olha, o meu procedimento foi irrepreensível. Um exemplo do Antigo Testamento que ilustra o que é ser irrepreensível é o exemplo do momento em que Samuel se despede do povo, de sua liderança sobre a nação de Israel, comunicando a liderança ao rei. Ele diz, a ninguém defraudei, contra nenhum de vocês cometi pecado, não julguei ninguém de forma injusta. Samuel demonstra com estas declarações que em seu ministério ele foi irrepreensível. Mas, meus irmãos, a Bíblia também declara que essa deve ser uma característica padrão para todo crente. Vou citar 3 versículos do Salmo 119, começando do versículo 1, que já diz assim, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que busca andar segundo a lei do Senhor. Também no versículo 80 deste mesmo salmo, o salmista ora a Deus dizendo, seja o meu coração irrepreensível nos teus mandamentos, para que eu não seja envergonhado. É desejo do crente ser irrepreensível. Senhor, que eu ande nos teus mandamentos, que nenhum pecado me domine. No versículo 133, embora não cite a palavra, ele fala do princípio, diz lá, firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Portanto, um homem irrepreensível é um pecador, mas um pecador amadurecido pela graça. Não é dominado por alguma iniquidade ao ponto de viver uma vida escandalosa em alguma área que possa ser reprovado, que possa ser acusado. Um homem que busca andar nos mandamentos de Deus não apresenta o domínio do pecado em sua vida. Irmãos, esta é a qualificação geral para escolhermos um oficial. Mas eu te pergunto, não é difícil saber se alguém é irrepreensível ou não? Como vamos avaliar? Quem conhece o coração do homem? Deus conhece o coração, mas nós só vemos o exterior. Eu já me surpreendi com algumas pessoas falando de tal, a família dele acabou. Eu pensava que ele era um homem de Deus. Eu pensava que, em outras palavras, ele era irrepreensível em seus caminhos. Mas não era. Veja o casamento. Foi embora, ruiu. Veja os filhos. Espalharam. Como saber? O que vem a seguir nos mostra os indícios visíveis. Já que não temos acesso ao coração, a Bíblia nos manda avaliar a árvore pelo. Pode uma árvore boa produzir frutos amargos? Ou pode uma árvore ruim, conforme está em Mateus, no capítulo 7, no Sermão da Montanha? Jesus então fala sobre os líderes. Frutos tereis. Quais são os frutos de um caráter irrepreensível? Isto é, de um caráter de um homem piedoso, maduro, obediente ao Senhor. Chegamos então no ponto 2. Os oficiais demonstram serem irrepreensíveis pelo seu casamento. São maridos de uma só mulher. O casamento de um homem diz muito sobre o seu caráter. O motivo contextual desta qualificação se deve ao costume pecaminoso do povo do Antigo Testamento, dos judeus, que ingressaram na igreja do primeiro século. O terrível costume da poligamia, que também era praticado pelos romanos. Embora não pudessem ter diversos casamentos, eles tinham diversos conluios com suas servas, com meretrizes. Era comum naquela época a prostituição. Nossa cultura, que tem uma raiz baseada na cultura latina, romana, considera isso como natural. Afinal, homem é homem. O homem ter diversos enlaces,
mesmo casado, é natural. Mas aqui o texto deixa claro: um homem de Deus irrepreensível é um homem que tem uma esposa e é fiel a ela. Um homem que zela pelo seu casamento, já que ele tem que demonstrar o amor de Cristo pela igreja, através de sua pregação e de sua conduta, ele o demonstrará pela maneira como ele trata a sua esposa. Então, meus irmãos, olhem para a esposa de um homem, ela dirá muito sobre a piedade dele. Mulheres que são lindas antes do casamento, casam, perdem o brilho. Perdem o brilho. Quando nós lemos a respeito das esposas dos patriarcas, exaltadas ainda na velhice por sua beleza, porque, embora aqueles casamentos tivessem suas imperfeições, elas eram mulheres amadas. Assim como Cristo adorna a igreja, a sua noiva, o marido crente haverá de adornar sua esposa. Eu não estou me referindo a questões de adornos externos, mas ao cuidado, ao amor, ao zelo que um marido crente tem por sua esposa. Na época de Tito e do apóstolo Paulo, muitos judeus tinham mais de uma esposa e provavelmente famílias que foram alcançadas ao evangelho eram famílias constituídas na base da poligamia. Os apóstolos não ordenaram a dissolução destas famílias, o que traria uma situação mais grave para a igreja, mas eles proíbem que homens que tivessem mais de uma esposa ocupassem a posição de liderança na igreja, porque eles seriam um péssimo modelo de família para os crentes. Lembrem-se que a instrução na igreja se dá pela palavra, pelo ensino e pelo exemplo, conforme está em 1 Pedro, no capítulo 5, quando Pedro diz que ele, como presbítero, ele adverte aos presbíteros da igreja para que não dominem o rebanho com tirania, com ganância, mas que sejam modelo de vida para o rebanho. Meus irmãos, sabemos de vários homens no Antigo Testamento, tais como homens piedosos, tais como Abraão, Jacó, Davi e Salomão, homens conhecidos por sua fé, paciência, sabedoria e fidelidade a Deus, que tiveram mais de uma esposa. Mas lembrem-se, Abraão, Jacó e Davi não são qualificados para serem líderes na igreja. Eu estou dizendo isto aqui, porque quando nós chegarmos no último critério, no último ponto, filhos, as pessoas costumam dizer: pastor, mas Davi foi um homem de Deus e teve filhos descrentes. Davi foi um homem de Deus e teve várias esposas. Salomão chegou a ter 300. Estes homens são padrão de família ou são padrão de sua fé pessoal em Deus? A família desses homens era uma família tremendamente pecaminosa em seus padrões, porque seguiram as tendências e os costumes das nações idólatras que os cercava, que os influenciava. Eles não andaram segundo os critérios de Deus. Os próprios reis de Israel, havia na lei de Deus, em Deuteronômio 17, a proibição de que os reis aumentassem para si esposas. E embora Deus tenha permitido que eles tivessem várias mulheres, este ato foi a ruína deles, conforme o cronista deixará mais acertadamente claro no livro das crônicas, fazendo uma reflexão da história de Israel, dizendo que Israel foi levado para o exílio e depois o reino do sul de Judá por causa das muitas esposas idólatras de Salomão, que corromperam a ele e aos seus filhos. O fato de não serem maridos de uma só mulher, os piedosos do Antigo Testamento estariam desqualificados para exercerem a liderança na igreja do Novo Testamento. Mas percebam, meus irmãos, que esses heróis da fé da antiga aliança estavam vivendo em um padrão repreensível no que diz respeito ao matrimônio. Isto foi um motivo que trouxe tantos problemas para a vida de seus filhos. Por que Abraão teve um filho não crente, Ismael? Porque era o filho de uma esposa que foi tomada em pecado, fruto da incredulidade dele e de sua esposa. Um filho que ele não corrigiu quando pecou contra o seu irmão. Um filho que ele tentou passar a mão na cabecinha do pobre Ismaelzinho. Deus então repreendeu, dizendo: despede a escrava junto com seu filho. Ele havia pecado contra Isaac. A Bíblia não nos fala o pecado, mas para Deus mandar um filho ser expulso de casa não foi coisa pequena. Da mesma forma, Davi, no primeiro livro de Reis, no capítulo 1, a respeito de Adonias, ia ser um padrão de Davi para com seus filhos, é dito que
Davi nunca repreendeu Adonias. Deixava ele fazer o que queria e nunca perguntou a ele: por que você age assim? Davi não corrigiu Aminon quando praticou um incesto em sua casa. Davi não corrigiu Absalão quando se tornou um assassino de seu irmão. Davi não corrigiu Adonias e nem repreendia Salomão. Davi era um homem fraco na condução de seus filhos. Por isso os seus filhos deram tanto problema. O mal entrou em sua casa. Mas, meus irmãos, a poligamia não é um problema em nossa época. Está praticamente extinta, salvo em alguns lugares isolados. Contudo, há outro tipo de poligamia atual. Aquelas pessoas que são maridos de várias mulheres, não ao mesmo tempo, mas em sequência. Obviamente que aqui eu excluo os viúvos, mas aqueles homens que obtêm o divórcio por motivos pecaminosos, sem autorização bíblica para o divórcio, não são parte inocência do divórcio e se casam 1, 2, 3 vezes, sendo membros da igreja de Deus. Estes homens não são aptos para o ministério. O profeta Malaquias os denuncia em Malaquias 2, 13 e 14, dizendo: ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por que o Senhor não aceita o nosso culto? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. São desleais com suas esposas, não têm um caráter ilibado para cumprirem com lealdade o ministério. Este é o critério do profeta. Percebo mais uma vez em Malaquias a associação de culto com família. Culto é desprezível quando aqueles homens o oferecem tendo pecados em sua família, pecados contra sua esposa, pecados contra seus filhos. Chegamos então ao último ponto. Agora se fala a partir da segunda metade do versículo 6 dos filhos. E esta parte é mais densa, uma parte mais extensa. Tenha filhos crentes, não são acusados de dissolução, nem insubordinados. 3 características. Uma positiva, filhos crentes. 2 negativas. Não acusados de dissolução, não insubordinados. Oficiais têm uma família crente. Oficiais devem ter uma família. Mesmo um casamento pode ser construído por aparências, não é verdade? Um casamento pode se mostrar publicamente como uma ilusão aos olhos dos que o observam de fora. Mas os filhos raramente nos enganam quando tratamos da saúde de um lar. As crianças são sinceras. Lembro uma vez que um tio meu recebeu uma visita em casa, e aí a mesa foi posta, como era costume antigamente, no inverno, antes da refeição, e a sopa foi servida. E após a minha priminha comer a sopa toda, isso foi lá no começo da década de 80. Pegou o prato e lambeu o prato. Por que você está fazendo isso? Ela falou: papai, o senhor sempre faz isso? Filhos geralmente nos mostram quem nós somos. As esposas, numa negociação, já que são adultas, podem, para manter as aparências, fingir que está tudo bem em um casamento. Tentar enganar e disfarçar a tristeza de terem um marido negligente, um marido como foi Moisés no início de sua carreira, denunciado por Zípora, sua esposa, um marido sanguinário, que não cuida de seus filhos, pelo contrário, deixa-os à sua própria sorte. Mas os filhos nos denunciam. Observar os filhos raramente haverá de nos enganar. Os filhos revelam o tipo de crente que é um pai. Prestem atenção nisso. Os filhos revelam o tipo de crente que é um pai. Os filhos dos homens qualificados para o oficialato devem ser crentes. Esta é a evidência de que aquele homem é irrepreensível, como alguém que governa bem a sua casa. O apóstolo Paulo diz que o líder deve ser um bom despenseiro de Deus.
irrepreensível como despenseiro de Deus. A palavra aqui traduzida por despenseiro é a palavra, literalmente, se fôssemos traduzi-la para o português, economista, administrador ou aquele que governa uma casa. Aquele que governa bem a sua casa, haverá de governar bem a casa de Deus. Esse é o dispenseiro, o governante da casa de Deus, ou o mordomo da casa de Deus. O administrador da casa de Deus, como traduz Calvino. Quem não consegue administrar o menor, sua casa, não está apto para administrar o maior, a casa de Deus. Não é óbvio, meus irmãos? Se alguém não consegue administrar um simples e pequeno comércio sem funcionários, ele será bem sucedido como CEO de uma multinacional? De maneira nenhuma. Se alguém fracassa no ambiente pequeno, obviamente o fracasso será muito maior quando se vir envolvido em maiores responsabilidades, demandas e compromissos. E o que agravará ainda mais essa situação é que, se alguém é omisso em sua casa, ao assumir compromissos na igreja, ele se tornará ainda mais omisso em sua casa. Meus irmãos, é interessante isso. Os presbíteros sabem desta verdade, os pastores sabem desta verdade. A igreja demanda um tempo que muitas vezes nós tiramos de nossa família. Tive que entender este princípio. O noivo da igreja, o esposo da igreja, sou eu, é Jesus. Porque se nós quisermos casar com a igreja, nós casamos. Ela nos demandará 24 horas. Lá com a sua família fazendo o devocional, o irmão, ó pastor, tem um aqui doente, ó, aconteceu isso, o gás acabou, ó, não sei o quê. Até esse tipo de coisa, tem polícia aqui, pastor, estourou o cano. Se o pastor se prestar a tudo o que a igreja demanda, que não às vezes é responsabilidade dele, ele vai negligenciar a sua família. Imagine se ele já for negligente. O que vai ser dessa família? Mas, meus irmãos, o princípio aqui é muito simples. Deve encher o nosso coração de esperança. Paulo está nos mostrando que o governo da casa, com fé, pela graça, segundo as promessas de Deus, produz filhos crentes. As boas obras não são causa de salvação, mas as boas obras ficam onde há salvação. Nós somos operosos em boas obras, Deus usará a nossa fé em sua promessa para produzir, por nossas boas obras, fé no coração de nossos filhos. É esta promessa que encontramos no Salmo 128. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é bem-aventurado, e os seus filhos serão fonte de bênção, comparados a rebentos da oliveira ao redor da sua mesa, filhos unidos em harmonia e que são fonte de alegria para o seu pai. Salomão, que não teve sucesso em sua própria vida, mas falando pelo Espírito Santo, ele observa este princípio. E em Provérbios 22:6, ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for mais velha, não se desviará dele. Os profetas, eles falam que na nova aliança, Deus promete a graça do Espírito Santo, agindo nos pais e nos filhos. Isso está em Jeremias 32:39, que nós lemos esta manhã. Também em Malaquias 4:6, diz que na vinda de Cristo, do Messias, Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em Cristo, estas promessas se cumprem. Vejam, meus irmãos, que os apóstolos tratam a igreja como uma unidade composta de famílias. O apóstolo Paulo, ao exortar os crentes em suas epístolas, ele inclui os filhos. Em 1 Coríntios 7:14, ele chama as crianças de santos, de membros da igreja. Em Efésios 6, os versos 1-4, ao exortar os crentes a uma vida piedosa, uma vida de amor mútuo e santificação, ele também exorta os filhos como membros da igreja. Ele ordena aos homens, aos pais, que criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais devem pastorear os seus filhos na dependência da graça, sabendo que Deus os usará como instrumentos para converter o seu coração e para firmá-los na aliança. Esta é a promessa. Cabe aos pais, tomando o seu papel de pastores e sacerdotes da família, interceder pelos seus filhos, como
fazia Jó. Seus filhos estão fora da igreja porque você não intercedeu por eles. Ah, pastor, eu orava por eles. Você orava como Jó orava? Veja o que Jó orava em Jó 1,5. Senhor, se meus filhos tiverem pecado, se eles tiverem transgredido a tua lei, Jó orava pelo coração de seus filhos. Jó colocava as necessidades de seus filhos. Jó se preocupava com a vida de seus filhos. Jó, ele mantinha sua família unida, pois os irmãos se reuniam em festejos, mas não apenas unida em confraternizações, como é comum das famílias de hoje, mas ele também as mantinha unidas na presença do Senhor, porque os seus filhos adultos, ele os trazia para a igreja. Orava pelos seus filhos. A intercessão é o primeiro ato de um pastor de família que comprova a sua dependência do Senhor. Também os pais devem amar o Senhor acima de tudo e ensinar os seus filhos este mesmo amor. É o que está ali em Deuteronômio 6, 4-6. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de todo entendimento, de toda alma e força. Estas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos. Será que você ama mais o Deus futebol ou o Senhor? Quantos pais abandonam o culto e o dia do Senhor para se colocarem com seus filhos diante de uma televisão para ver 22 homens que não temem o Senhor correndo atrás de uma bola? Depois reclamam que seus filhos não amam o Senhor. Será que você ama mais o mundo ou o Senhor? Quantos pais dizem para os seus filhos, não precisa ir na igreja hoje, não, estuda porque tem um concurso, tem um Enem. Quantos têm feito isso? A regra não vale. É Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O filho não segue os caminhos do Senhor, é porque você pecou. Deus não falha em suas promessas. Deus não falha. Você pecou, eu tenho uma boa notícia para você. Deus perdoa pecado. Arrependa-te e pare de dar desculpa. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Coloque o seu joelho no chão. Ponha a sua boca no pó. Ore pelos seus filhos. Quem sabe após a sua morte, talvez, Deus os resgatará. Pode resgatá-los, mas com desculpas, Deus não vai resgatá-los, porque Deus resiste. Nós não tivemos culpa. Até aqueles que têm seus filhos crentes, sabem no seu coração que não fizeram quase nada. Graça, foi o Senhor. Até aqueles que foram zelosos, que buscaram amar o Senhor, sabe, Senhor, o que eu fiz não é nada perto do que o Senhor fez. E por fim, meus irmãos, a disciplina. Deus é o principal agente da conversão de nossos filhos. Intercedemos. Nós somos o segundo agente na conversão de nossos filhos. Por isso amamos o Senhor e o ensinamos a amar. Mas nossos filhos são chamados a participar como filhos da aliança. Por isso nós devemos inculcar neles a palavra de Deus, os disciplinando. Provérbios 23, 13 e 14, há um princípio muito correto, que diz, fustiga o teu filho com a vara, ele não morrerá, porque se o fustigares com a vara, você livrará a alma dele do inferno. Quantos filhos estão fora da igreja porque não foram corrigidos? Na lei de Deus, em Deuteronômio 21, 18 a 21, era um dever dos pais no Antigo Testamento criarem seus filhos por causa de pecados. Muitos filhos são acusados de dissolução e são insubordinados porque os pais criaram neles esse tipo de coração a não discipliná-los. Eu vejo isso às vezes em crianças. As crianças geralmente amam os pastores. Eu não sei porquê, mas eu amava o reverendo Américo. Admiração. Sabe o que começou a prejudicar minha admiração por ele? Conversas que eu ouvia na minha casa. Quantas famílias colocam no coração dos pequeninos, pela disposição do Espírito Santo, admiram o homem de Deus que prega a palavra, mas você começa a mostrar para elas o pé de barro daquele homem de Deus, e vocês criam no coração destes pequeninos o distanciamento da igreja.
igreja, um distanciamento da autoridade da igreja. Ah, se a igreja é tão ruim, lá no mundo eu vou ter amigos sinceros, lá no mundo eu vou ter gente boa, lá o Neymar vai me ensinar como viver uma vida correta, aquele pastor é todo errado. Quero seguir o Neymar e a Marquezine. Assim que nós temos feito. Observem, meus irmãos, eu vejo isso nas crianças, as crianças começam a mudar. Eu já falo até com a minha esposa, ó, pode saber que estão falando elogios à minha pessoa, que essa criança, ela era tão solícita quando eu chegava, agora ela já me olha assim, papão. Pobres pais, repreendeu um jovem na igreja. Este jovem de família antiga na igreja correu para sua avó. Outro. Repreendeu ele de novo. Vai lá e pede desculpa para o pastor porque você falou isso comigo. Ando pela disciplina, mesmo que ela tenha defeitos, por causa da cumprindo os defeitos, eram os filhos piedosos de Noé, para que nós que somos autoridades não sejamos avaliados, julgados com um julgamento, às vezes injusto, com que julgamos nossos líderes. Não afaste a vara da correção. Veja então, qual será o resultado de filhos que são assim pastoreados? Primeiro, eles serão crentes, porque é óbvio que eles foram educados na sã doutrina da piedade e no temor do Senhor. Em segundo lugar, eles não serão devotados à devassidão. Dissolução aqui significa prodigalidade, luxúria e devassidão. Serão pessoas moderadas, pessoas educadas, pessoas temperantes e não mundanas. Em terceiro lugar, eles não serão desobedientes, porque aquele que não pode obter de seus filhos reverência, sujeição e obediência, dificilmente será capaz de frear a indisciplina do povo de Deus. Obedientes. Assim como eram os filhos de Jó, adultos. Assim como foram os filhos de Jacó, conforme está em Gênesis 35, quando Jacó ordenou aqueles homens adultos que fossem com ele para Betel para servir ao Senhor. E eles obedeceram a palavra de seu pai. Homens irrepreensíveis. Homens que temem ao Senhor. Homens que têm um coração piedoso. Obedientes. Não proibiu. Pode? Ela não vai te obedecer? Você, como pai, sentar com ela e dizer assim: filha, você não tem condições de casar, este rapaz não é bom para você, não teme o Senhor, ele ainda nem trabalha, você vai entrar num relacionamento que vai te prejudicar, e eu, como seu pai, alguém que te amo, estou orando para que você se case, pode até ser com esse rapaz daqui uns 10 anos, mas agora não. Ponto. Isso é um mal? Esta é uma proibição para o mal? Um pai não pode fazer isso? Homens que não conseguem ter esse tipo de conversa com um adolescente, com uma criança, vão conseguir ter esse tipo de conversa com um adulto, num conselho? Com um membro indignado com alguma coisa da igreja, à porta da igreja, para aplacar as más conversações na igreja? Pessoas que não conseguem aconselhar com sabedoria, repreender com severidade, mas sem dureza, conduzir sua casa com responsabilidade e temor do Senhor, aplicando sabiamente a palavra do Senhor, a sua família, vão fazer isso na igreja? Termino, já me delonguei, com 3 rápidas aplicações. A primeira delas é que a família é o termômetro da espiritualidade. Os legalistas, eles criam muitas práticas religiosas, que são aparentemente piedosas, passam como coisas boas para encobrirem sua vida piedosa, na verdade, é uma mentira. Sua vida espiritual, na verdade, vai mal. Porque a família deles está em ruínas. Mas eu oro, eu faço isso, eu sou ativo, eu distribuo Bíblias, eu distribuo folhetos, eu faço isso e aquilo. E a sua família? O piedoso serve a Deus conforme a palavra. Anda nos seus mandamentos. Zela pelo culto bíblico e fiel. Ama o culto. Se alegra no dia do Senhor. Deseja o louvor reverente, se deleita nas coisas santas, e isto é visto na sua família. Não se engane com a falsa piedade. O texto nos convida ao arrependimento.
Sua família depende, meu irmão, principalmente os homens, de sua vida piedosa. Muitos homens na igreja têm negligenciado essa responsabilidade. Até a responsabilidade que os homens faziam outrora, que era trazer o sustento da família, eles têm negligenciado. Quanto mais as responsabilidades espirituais. Meu irmão, assuma o pastorado da sua casa. Ah, meus filhos são adultos. Comece intercedendo. Deus dará oportunidade para ensinar e para admoestar. E por fim, esse texto é um texto de esperança. Esse é um texto que nos motiva. Esse é um texto que nos alegra. Esse é um texto que nos dá grandes motivações para uma vida santa, porque é a promessa da salvação para nós e para os nossos filhos. Se você crê no Evangelho, se você obedece ao Evangelho, Deus promete uma família evangélica. Um lar que seja pequeno céu na terra. Crê nestas coisas. Ande de conformidade. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos orar.